problema já estava praticamente resolvido. Como é que você está se sentindo agora? Mais tranquilo? Tranquilo e feliz, né? Porque a gente trabalha muito, né? E consegue juntar aquele dinheiro para comprar o que a gente quer. De repente não é aquilo que a gente quer e acontece um problema e graças ao programa o problema foi resolvido e por isso que a gente fica feliz por isso, né? Tá satisfeito? Muito satisfeito. Obrigado, boa sorte. É mais um caso resolvido aqui no programa Exija Seus Direitos. Olha, há quase 20 anos atrás, quando surgiu o programa Exija Seus Direitos, aqui mesmo, na emissora mais popular do nosso querido estado, na Band Amazonas, foi quando estava surgindo o Código de Defesa do Consumidor. E a gente via ali, principalmente o deputado Marcos Rota, na época ainda apresentador, também apresentando, ele sempre questionava essa questão. Quer dizer, nós temos direitos, nós até que temos leis boas, mas às vezes as pessoas, o próprio cidadão desconhece dos seus direitos, ou muitas das vezes, e principalmente o fornecedor do produto, o fornecedor do serviço, aquele que é o vendedor, o estabelecimento, eles desconhecem ou fingem desconhecer também as suas obrigações. E são inúmeros casos como esse que chegam diariamente aqui no programa. Ora, para a gente resumir essa história, propaganda enganosa é crime. Propaganda enganosa é crime. E as pessoas precisam ter ciência disso. Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Você viu só que a única coisa que faltava ali era o gerente ter consciência de que foi feita uma promoção e essa promoção deveria realmente sim ter sido questionada com o próprio cliente. Em momento algum, o cliente, segundo ele informou, ele ficou sabendo que era uma moto de uma promoção do ano passado. E ele foi muito claro, quando chegou no estabelecimento, não, eu quero uma moto 2016, eu quero uma moto nova. A vendedora, para vender, opa, nós temos uma excelente promoção. E aí, simplesmente, eu aqui imaginar que seja por inocência dela, não é? Ou seja, para ela não saber dessa questão dessa promoção, ela desconhecendo, deixou de passar essa informação que foi muitíssimo importante, né? E foi através disso aí que nós conseguimos, graças a Deus, a resolver o caso. Sabe, todos os dias a gente bate nessa tecla aqui. É muito importante, você que tem sua loja, seu estabelecimento, você que vende seu produto, sua marca, seu serviço, você tem os seus direitos, mas também você tem as suas obrigações, os seus deveres. E foi nesse pilar que este programa surgiu, para exigir os direitos do cidadão, exigir os direitos do consumidor. Então é algo assim que para nós, quando todos os dias chega a pessoa desesperada daqui na produção, dizendo, meu Deus, o que eu faço? A gente conversa, a gente explica, e aqui ninguém cria lei, aqui ninguém inventa a roda. A gente simplesmente mostra o Código de Defesa do Consumidor. Olha, se você estiver errado, aqui a gente mostra, olha, o senhor não tem direito, porque o Código diz isso aqui. Mas se a gente vê que foi uma informação errônea, foi errada, eles não falaram a verdade para o consumidor, eles mantiveram informações em segredo, ou simplesmente, vamos ainda na boa fé, eles desconheceram a promoção, eles tinham que honrar com aquilo que eles estavam vendendo para o cliente. E foi isso, graças a isso, o nosso repórter Oliver explicou para eles e, graças a Deus, foi mais um caso resolvido. E aí a gente se pergunta, na verdade, quantos e quantos casos como esse acontecem pelo Brasil afora, pelo Amazonas, aqui em Manaus não é diferente. Então eu sempre digo que quem não luta por seus direitos não merece os direitos que tem. Lute pelo seu. E se precisar de uma ajuda, conte com a gente. Olha, mandando um abraço muito especial, mais uma vez, de todo o coração, a todos que hoje completam mais uma primavera. Obrigado de todo o coração. Sejam todos parabenizados por toda a equipe aqui do programa, por toda a emissora mais popular do nosso querido estado. Que Papai do Céu possa abençoá-los a todos e que continue realizando os desejos do coração de cada um de vocês, não é verdade? Daqui a pouquinho a gente retorna com o programa Exija Seus Direitos. Muito bem, já estamos de volta com o programa Exija Seus Direitos desta quinta-feira, 4 de fevereiro de 2016. Agradecendo a você que já está conosco desde o início do programa, para você que está aproveitando já esse início de almoço também, está reunido seja com a família, com os amigos, ou até mesmo aquele intervalo do seu trabalho nos refeitórios aí das empresas. Meu muito obrigado pela sua audiência. Olha, a gente continua aqui no programa Exija Seus Direitos e a gente vai falar aqui de um assunto muito importante para toda a população do estado do Amazonas, mas é claro, a gente antes vai tocar num assunto que diz respeito à questão das paradas de ônibus aqui em Manaus.
Sabe, em julho do ano passado, a SMTU anunciou, toda a imprensa anunciando, de que a prefeitura, através, é claro, da SMTU e a Secretaria Municipal de Infraestrutura, iriam reformar uma média de 500 paradas de ônibus em Manaus. Uma informação que caiu realmente maravilhosamente bem para a opinião pública, porque a população não aguenta ficar no sol ou na chuva esperando já o atraso dos ônibus. Só que aí veio julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, foi-se o ano de 2015 e nada. Aí vem janeiro e já estamos em fevereiro e nenhuma providência ainda foi resolvida. A queixa da população, como se já não bastasse, todo o estresse que a pessoa passa no ônibus, muitos deles que não têm nenhuma condições de estar transitando pela cidade de Manaus, que a gente não sabe o porquê que ainda estão transitando, ainda tem que se deparar com esse pré-sofrimento. O que é o pré-sofrimento? Já sofre quando estão nos ônibus lotados. E antes de adentrar nos ônibus, ainda sofre também esperando os ônibus nas paradas de ônibus, que são um verdadeiro caos. Sabe, infelizmente é algo triste. O nosso repórter Oliver percorreu a cidade, conversou com os cidadãos e a gente vê os detalhes na matéria. Em julho do ano passado, a SMTU anunciou a reforma de 500 paradas de ônibus em Manaus com abrigos de telha de barro. 6 meses já se passaram e o cenário continua o mesmo diante em vários pontos da capital. No Santo Antônio, na Zona Oeste, por enquanto, a reforma não chegou por aqui. O que se vê são buracos no telhado. É muito difícil, né, meu amigo, essas paradas de ônibus aqui da nossa cidade, né? Complicado, né? Porque se tivesse um sol forte ou chuva, com certeza a gente estaria sendo prejudicado, né? É triste, né? Porque a gente fica aqui, chove, sol, aqui o sol dá. Toda vez eu pego ônibus aqui, né? O sol dá aqui em cima. E é triste, né? Ninguém faz nada, só promete, ninguém faz nada. Na Avenida Cosme Ferreira, no Coroado, Zona Leste, o poste de energia serve de abrigo para os usuários. A industriária Selma se preocupa principalmente com a integridade física do filho de apenas 5 anos. Fica difícil a situação. Até causar uma doença, né? Gripe, febre. É difícil, a gente que depende do transporte público tem que passar por isso. Poste serve de abrigo. Pro sol. Pra chuva tem que entrar aí na funerária. E agora? Parece que vai chover. Ou pega o ônibus ou entra aí. Ou então? Entra na funerária. Segundo esta usuária, em dias de chuva, se torna ainda mais perigoso ficar no ponto de ônibus sem proteção. Tanto que eu vim pra cá, porque nessa chuva, né, o asfalto liso, eu tenho medo de um carro subir por aqui, por isso que eu vim pra cá. Chove bastante forte aqui na Zona Leste de Manaus e muitas pessoas estavam aguardando o transporte coletivo ali mais à frente. Sem ponto de ônibus fica difícil, a senhora teve que correr aqui. É, porque passou um caminhão aí, derrubou a parada, tá com mais de 1 ano e até agora não colocaram outra. Aí olha como a gente fica. Mais de 1 ano? Mais de 1 ano. Na chuva, a gente tem que ficar na chuva na parada. Aí aqui a gente fica na agonia. Às vezes o ônibus passa direto, a gente não consegue pegar se ficar aqui. Essas duas amigas lamentam a precariedade no sistema de transporte público em Manaus e esperam que melhorias sejam feitas urgentemente. Acho que um meio de transporte melhor, né? Que facilitasse mais. Ônibus demora a passar quando passa lotado. Não só para mim, mas para todos os usuários, né? Será que vai conseguir? Espero que sim, né? Grave nesse momento. A gente tem esperança ainda. Diante da realidade do transporte coletivo na capital, pessoas simples que dependem de ônibus para andar certamente continuarão protagonizando cenas lamentáveis como essas. Olha, você viu só que o desejo dessas pessoas que conversaram com o Oliver é o desejo de toda a população de Manaus. É o desejo de pessoas que precisam diariamente do ônibus para poder ir ao seu trabalho, para poder ir à escola, para poder até mesmo ter um momento de diversão em sair da sua casa, ir para uma praça, um setor público onde ele possa pelo menos ter um pouquinho mais de lazer. É complicado, é sofredor. Infelizmente, o nosso transporte público no geral ainda não foi resolvido.
sabe, promessas e promessas é o que não falta por aí. E agregado também a questão desses ônibus, que são ônibus muito mal preparados. Muitos deles ônibus que quebram diariamente nós vemos aí ônibus quebrado na cidade de Manaus. Então, quer dizer, além de todo esse sofrimento que o cidadão do bem ele tem, quando ele pega um ônibus atrasado, ele não consegue pegar um ônibus no horário, ele quando pega um ônibus é um ônibus lotado, tem que acordar cedo para não perder o ônibus, não chegar atrasado e não perder o emprego. Além de tudo isso, aí vem o sofrimento dentro dos ônibus, porque assalto é o que não falta agora também nos ônibus no coletivo de Manaus. Sabe, aquela adrenalina, o sofrimento do motorista, do cobrador e a população de bem que está lá. Sabe, aí além de tudo isso, vem o pré-sofrimento, que é para esperar este sofrimento em uma parada de ônibus. Que são paradas de ônibus, você viu as imagens ali logo no início, Monteiro, sabe, para lá destelhadas, sabe, que tem vandalismo em Manaus, tem, mas também tem que ter manutenção. Não adianta, se quebrou e deixa quebrado. Aí piora a situação. E diga-se por passagem que os valores lá orçados para recuperar essas paradas de ônibus é um valor bem absurdo. Eu estava ontem conversando com o pessoal da universidade, da UEA, eles se juntaram e reformaram por menos de R$1.000 uma parada de ônibus, para mostrar que é possível fazer um trabalho de qualidade e pelo um custo inferior. E quer dizer, já se paga muito para reformar e ainda não reforma. Enquanto isso, toma-lhe chuva na população, toma-lhe sol na cabeça do povo. E aí fica por isso mesmo. E vejam só onde foi feita essa matéria. Eu quero parabenizar o Oliver, que de todas as paradas ainda, ele pediu para conversar com a população na Zona Oeste de Manaus. Você sabe o que tem na Zona Oeste de Manaus. A Prefeitura de Manaus fica na Zona Oeste de Manaus. A Câmara Municipal, os nossos vereadores, ficam na Zona Oeste de Manaus. A fiscalização do Executivo Municipal fica na Zona Oeste de Manaus. Quer dizer, se nem naquela área a gente tem paradas de ônibus boas, imagine Zona Leste, Zona Norte e Zona Sul de Manaus. É um verdadeiro caos. Então fica realmente a revolta da população, a nossa indignação, mas acima de tudo, a nossa esperança de que dias melhores virão. Eu, sinceramente, eu acredito, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu nunca perco a esperança. E eu espero, sinceramente, que a gente possa conseguir resolver essas questões. É muito importante que a população realmente reivindique, é muito importante que a população vá às redes sociais, que cobre. Hoje nós temos uma ferramenta imbatível, que são as redes sociais. Hoje você está na parada de ônibus, você vê algo errado, você tira uma foto, bate um retrato ali, uma foto, você coloca e rapidamente muitas pessoas já sabem o que está acontecendo. Então, está faltando o quê? Para os órgãos públicos monitorar, pelo menos já que não consegue sair da sala do ar-condicionado para ver os problemas em loco, pelo menos liga o computador que você vai ver como é que está Manaus. Um verdadeiro caos. É uma questão realmente de ter bom senso, competência. O que falta? Planejamento? Eu queria que essas perguntas fossem respondidas. Fica essa interrogação no ar. Olha, a gente continua aqui no programa Exija Seus Direitos. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, pessoas, empresários. Muitos deles, nós vamos ver daqui a pouquinho uma história muito bonita de uma senhora que com muito sofrimento, com muita batalha, ela, sabe, através da costura ali, ela tentando trazer o sustento para a família, ela participou do nosso quadro da esperança. E sonhos como esses só são possíveis porque nós temos pessoas que nos ajudam. Muitas dessas pessoas não fazem nem questão de aparecer, empresários, comerciantes no anonimato, pessoas que veem a história no ar e ligam pra gente e dizem, poxa, eu me identifiquei com essa história e eu gostaria de ajudar. Então essas pessoas, a esses anjos, eu quero agradecer de todo o coração. Muito bem, são 11 horas e 46 minutos. Participou do nosso quadro A Hora da Esperança a Jocileide Pereira Lopes. A Jocileide é uma senhora já de 69 anos de idade, mãe de 10 filhos, casada, sabe, e a renda da família é dos bicos que ela conseguia fazer através da costura, uma maquinazinha simples que às vezes quebrava, às vezes eles conseguiam consertar, e uma aposentadoria também do esposo. Além dos problemas de saúde que a família tem, as dificuldades do dia a dia, essa senhora é uma prova viva de que com muita fé, com muita esperança, é possível sim
mas a gente precisa, às vezes, arregaçar as mangas.